Olá para você que está acompanhando aqui a programação da TV Evangelizar. Estamos começando mais um programa Diálogos e hoje o nosso convidado é o arcebispo de São Paulo, Odilo Scherer. Obrigado por aceitar esse convite para essa nossa conversa e eu já começo por aí. Arcebispo de São Paulo é o terceiro maior do mundo. Então eu queria saber do senhor, porque a palavra de Deus está em todo lugar. Porém a minha curiosidade é saber, difere administrar uma cidade pequena de uma cidade como São Paulo, uma cidade de 12 milhões de habitantes, só na cidade? Bem, antes de tudo, minha saudação a vocês todos também que nos acompanham. Obrigado pela ocasião. De fato, São Paulo é hoje a segunda maior diocese do mundo. Era a terceira e atrás de Guadalajara, e a primeira era a Cidade do México, só que a Cidade do México foi subdividida em várias outras dioceses, então já não é a primeira em tamanho. E Guadalajara é a primeira e São Paulo é a segunda. Para circunscrever um pouco, a cidade de São Paulo tem em torno de 12 milhões de habitantes, mas a arquidiocese não abrange toda a cidade. Dentro da cidade de São Paulo, há 5 dioceses. Há 3 inteiramente dentro do município de São Paulo. São São Paulo, São Miguel Paulista e Santo Amaro. São 3 dioceses inteiramente dentro do município de São Paulo. E grande parte da diocese de Campo Limpo também está no município de São Paulo. E também uma pequena parte da diocese de Osasco está no município de São Paulo. Então, já dá para redimensionar. Mesmo assim, a Arquidiocese de São Paulo ainda tem em torno de 6 milhões e meio de habitantes, o que é muito. É muito, sim. E para responder a sua pergunta, se há uma diferença entre ser bispo numa metrópole como São Paulo ou uma diocese de dimensões menores, sim, há uma diferença muito grande. Seja pelo volume, digamos, da população, de paróquias, de número de padres, de religiosos, de organizações da igreja. São Paulo, tudo isso é muito, muito grande. Por outro lado, a diferença grande está em que São Paulo, a arquidiocese, é inteiramente urbana. Não temos nada de área rural. E toda a arquidiocese, portanto, está na cidade, é urbana e numa única cidade. Aliás, parte de uma única cidade, porque as outras dioceses que eu mencionei também são parte da cidade. Então, há um conjunto de elementos que tornam realmente a arquidiocese de São Paulo, como também outras grandes dioceses, como Rio de Janeiro, Salvador, elas são digamos, o trabalho do bispo e o trabalho de uma diocese nessas metrópoles é muito complexo. Dá uma maior visibilidade para o bem e para o mal. Certamente, mas é a cidade enquanto tal, né? E São Paulo, sem dúvida, dá essa visibilidade porque é o coração econômico do Brasil, em grande parte é a geração da mídia, da cultura, e assim por diante. E é claro que também os problemas e as situações de dificuldades de São Paulo também logo se projetam para o Brasil todo. E evidentemente que a igreja está neste conjunto de questões, de situações que também fazem com que o que se faz em São Paulo acaba sendo visto e repercute em todo o Brasil. Odilo, permita fazer a seguinte associação, porque quando a gente ouve falar de notícias da igreja em São Paulo, muito que se é divulgado envolve polêmicas envolvendo a igreja, principalmente agora na defesa da comunidade dos moradores em situação de rua. Essa é uma polêmica que volta e meia sempre está lá a igreja sendo contestada pelo papel dela, ou porque faz assim ou porque faz assado. Isso é normal na avaliação do senhor ou há críticas que não são tão justas? A questão é que existe o fato de uma grande quantidade de pessoas que vivem na rua, moradores de rua, assim chamados. Em São Paulo, cerca de 35 mil pessoas vivem nessa condição. 35 mil pessoas são o tamanho
uma cidade médio pequena, é mais do que a maioria absoluta dos municípios do Brasil vivem em situação de rua. Então, o problema existe. E claro que muitos tentam enfrentar o problema de um modo, de outro modo, a cidade, as organizações da sociedade. O fato é que é uma questão extremamente polêmica, né? Porque também não há uma solução fácil. A igreja cumpre o seu papel. Nós temos um vicariato para estar junto com a população que vive em situação de rua. Portanto, tem alguém que, em nome do arcebispo, um padre, em nome do arcebispo, está fazendo esse trabalho de proximidade da população de rua. E é claro que não se trata apenas de servir água, comida e quanto possível, ajudar a encontrar um abrigo. Isso é feito e são muitas organizações da igreja que cuidam disso, que fazem isso. Porém, permanecem tantas questões polêmicas, porque isso envolve uma série de questões que fazem parte da vida da sociedade, onde quem gosta de um modo de fazer as coisas, há quem não goste, quem gosta de ver que os pobres são ajudados, outros que acham que isso não se deve fazer desse modo, se deve fazer. Então, a situação é extremamente incendiária, digamos assim, polêmica. O que temos que fazer é continuar a fazer o nosso trabalho, e se faz, e isso muitas vezes gera polêmica. E é evidente que quem trabalha com essa situação muitas vezes é colocado na berlinda e exposto à polêmica, e muitas vezes também de forma injusta. O senhor também, padre, o senhor também, principalmente na rede social. Quem entrar agora na rede social Dom Odilo, Twitter, Instagram, o senhor não se... o senhor opina, o senhor faz postagens também sobre o que acontece no país. E volta e meia, é só abrir, a gente lê ali algumas críticas, ofensas diretas ao senhor. Então, por que o senhor mantém essa postura ainda de ter essa rede social, essa vida ativa em rede social? Bem, não dá para se esconder, né? O meu papel não é me esconder para me preservar. Eu tenho que, claramente, me colocar também a público e por todos os meios possíveis, legítimos, para dizer a palavra que devo dizer e, sobretudo, este é o meu propósito, justamente de comunicar aquilo que é a mensagem da igreja, a posição da igreja, a partir dos fundamentos da nossa fé, da nossa moral, do evangelho. Isso não porque agrade a todos, eu devo fazê-lo, que é meu papel, e é o papel da igreja, naturalmente, se colocar. Certas formas de mídia social se presta muito, naturalmente, a levar xingamentos, sim, insultos e assim por diante. Sim. Mas isso é por conta de quem o faz, por conta de quem o faz, alguns cultiva um pouco esse esporte de insultar outros e assim por diante. É o senhor que imposta mesmo ou o senhor tem alguém para fazer isso, só para eu entender? Eu faço pessoalmente, sim. Porque uma coisa que me chamou a atenção também, o senhor teve que dar explicações sobre a vestimenta do senhor, a cor da vestimenta que o senhor estava usando. Só para relembrar, o senhor foi acusado de ser um arcebispo comunista porque usava uma vestimenta vermelha. Bem, isso naturalmente não precisa de muitas explicações, né? Porque evidentemente que no calor da polarização política, até a cor da roupa acabava sendo motivo, portanto, de jogar a pessoa ou de um lado ou de outro lado. E que vou dizer, se alguém ao ver um cardeal vestido de vermelho, acha que isso é por uma opção ideológica, a gente precisa dizer, menino, estuda um pouco mais, vai ler um pouco mais. Mas esse episódio fez o senhor, de alguma forma, refletir ainda sobre o papel do senhor na rede social, alguma coisa assim? Como é que foi? Como é que o senhor recebeu esse tipo de visibilidade? Olha, eu não mudei de posição, não mudei de postura, só porque alguns talvez
interpretavam do seu jeito aquilo que eu faço e eu sou. E eu lembro sempre de uma mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das Comunicações, e era sobre a presença da Igreja na internet e nas novas formas de comunicar. E Bento XVI dizia exatamente isso. Nós, da Igreja, precisamos estar presentes nesses espaços onde se encontram as pessoas, onde se comunica, onde se faz cultura. Se não estamos presentes, não temos como também passar a nossa mensagem. E, portanto, quem está presente arrisca naturalmente também encontrar quem não goste, quem insulte e assim por diante. Mas nós não podemos esconder aquilo que nós somos, o que temos. Temos que levar isso, sim, ao meio, justamente, do público e da praça, como dizia São Paulo, na Ágora, onde todo mundo dá o seu recado e porque nós deveríamos ficar fora. Perfeito, compreendi o pensamento do senhor, mas talvez uma coisa que tenha me chamado a atenção, e eu quero saber do senhor, não foi a crítica, por exemplo, daquela pessoa que não é religiosa. Mas o que me chamou a atenção, a crítica ao senhor, foi partindo de católicos. De repente, até gente ali da cidade do senhor, da igreja do senhor. Isso que me chamou a atenção. Isso também fez o senhor refletir sobre isso? Sim, fez pensar que nós temos que falar muito mais também para o nosso público interno da igreja, mas me fez pensar como é triste ver que, em certas circunstâncias, aquilo que nós cremos, aquilo que é o Evangelho, que é o exemplo de Jesus, aquilo que é mais precioso da nossa fé, da nossa vida cristã, acaba sendo deixado em segundo plano em função de opções ideológicas. Isso não é bom, isso é triste, é que deve fazer-nos refletir todos o que é mais importante. É nossa opção partidária, nossa opção ideológica, ou se a fé cristã é uma opção ideológica, né? Tem que estar casada estritamente com uma opção ideológica, partidária, isso não é possível. E é a posição da Igreja, a recomendação do magistério da Igreja, por isso mesmo, que os ministros da Igreja, né, os presbíteros, os padres, os diáconos, também os religiosos, não falem em nome de partido ou de ideologia, mas sempre a partir do fundamento da fé, a partir do fundamento do Evangelho. Isso nos dá credibilidade. E é o nosso papel manter também a comunhão na igreja em torno daquilo que é o essencial, e não em torno daquilo que é uma proposta partidária, uma postura ideológica, porque isto sempre divide. A igreja é católica, significa englobante, né? Onde, dentro da igreja, podem existir muitas formas diferentes de pensar, mas que estejamos unidos no essencial. Estejamos unidos naquilo que é o essencial, o núcleo central da nossa fé, da nossa moral e também daquilo que são as recomendações fundamentais da nossa postura enquanto cristãos, que é o respeito, a justiça, a caridade. Se falta isso, nós deixamos de ser cristãos, deixamos de ser católicos e começamos a ser sectários, né? E pomos o partido acima daquilo que é a nossa fé. O senhor falou que as autoridades da igreja não podem emitir opiniões políticas. Porém, num período eleitoral, nós vimos muitos pastores, representantes da igreja evangélica, declarar o voto abertamente a esse ou aquele candidato. E mais, eles chamaram os fiéis da igreja deles para votar naquele ou nesse candidato. Aí vem, por que essa diferença? E o que o senhor teria a dizer a respeito desse posicionamento de determinadas igrejas evangélicas? Isso é verdade, é evidente, é conhecido, é público, mas não por isso nós consideramos que seja a forma adequada de os ministros religiosos se posicionarem em relação à política, sobretudo a política de partido, a candidato. Mas isso, inclusive, pela lei eleitoral brasileira, é também vetado.
A nossa maneira da Igreja Católica não é esta. Não é esta, e isto por uma orientação muito clara, que nós, enquanto ministros e representantes da Igreja, e em função, né, do exercício de nossa função durante a liturgia, né, durante a homilia, nós não devemos estar propagando candidato ou partido. Por quê? Nas nossas assembleias, nas celebrações, na missa, nas nossas reuniões de paróquia, o que seja, de diocese, há gente de vários partidos. Há pessoas que têm pensamentos políticos diversos, e legitimamente diversos. E se o ministro da Igreja impõe ou propõe praticamente com a autoridade da Igreja, dizendo este é o nosso candidato, ou este é o nosso partido, ou não vote nesse ou não vote naquele, nós estaríamos, de alguma forma, usando da nossa autoridade religiosa para efeito político, fim político, e não é este o nosso papel. Enquanto ministros da Igreja, em relação à política, nós devemos ajudar a formar, sim, a consciência dos nossos eleitores e orientar os nossos católicos, o nosso povo, a se organizar politicamente. Sim, o povo são cidadãos, né, como quaisquer outros, têm o direito, sim, de se organizar politicamente em função de partido, em função de candidato, mas não é nosso papel de ministros. Porque a partir do momento que nós impomos ou propomos com autoridade alguma escolha política, nós imediatamente estamos dividindo a comunidade, porque uma escolha política é sempre escolha de uma parte, partido, e portanto a gente está excluindo a outra parte da comunidade. Desta escolha estaríamos de alguma forma forçando as consciências das pessoas. Então, o que nos cabe é orientar, formar, estimular, encorajar, né, a que as pessoas, as comunidades, sim, se organizem politicamente. Isso é legítimo, sem dúvida, e está conforme a orientação que a Igreja dá no ensino social da Igreja. Se nós quiséssemos, ou se fosse nosso papel indicar partido, ou ser militantes de partido, ou por candidato, bem... Então, nós estaríamos exatamente nos colocando na condição de militantes políticos, o que não é o nosso papel. Perfeito. Não é o nosso papel. Perfeito. E esta é a posição da Igreja Católica oficialmente defendida. E existe, porém, muitas vezes aí uma interpretação equivocada, que muitas das orientações da Igreja em questões sociais, econômicas e muitas vezes questões morais, questão de moral social e assim por diante, e hoje também questões ambientais, são interpretadas como se de esquerda fossem. Perfeito. Como se fossem opção de partido. Aí a gente precisa dizer, não são opções de partido, são opções da nossa fé. São opções que partem do foco, do fundamento da nossa fé e da nossa moral, do Evangelho, dos mandamentos, das bem-aventuranças e, claro, do ensino social da Igreja, que não é partidário, que é ensino válido para todos, para todos os católicos. Se o senhor pudesse exemplificar, por exemplo, uma causa contra o aborto, por exemplo, que é um assunto no Brasil identificado com o conservadorismo ou a direita. Isso é equivocado, não é uma questão de direita ou esquerda, pelo amor de Deus. A questão da vida humana, a defesa da vida humana, tem que ser uma causa de todos, não de um partido ou de uma postura partidária ou ideológica. E outras tantas coisas, né? Perfeito. Outras tantas coisas, por exemplo, a superação da pobreza, da miséria, a questão da justiça social, a dignidade humana, os direitos humanos. Isso não é questão de partido ou de opção ideológica. Isso é questão de fé e de antropologia cristã, portanto, que tem o seu fundamento no Evangelho, naquilo que temos de mais sagrado na nossa fé, antes de ter partido ou ideologia. Perfeito. Vou tratar de mais um assunto fácil para o senhor aqui. Relembrar 2013, quando nós da imprensa começamos a especular sobre quem seria eleito novo Papa.
E eu lembro muito bem, o senhor sabe disso, o senhor foi personagem. O senhor apareceu na televisão, o senhor apareceu em jornal. Teríamos ali, quem sabe, um Papa brasileiro. Nós conversamos um pouquinho antes aqui dessa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não era bem assim o que foi noticiado na época? Olha, a eleição do Papa acabou um pouco sendo uma questão de torcida, né? Faz uma parte. espécie de Atletiba ou de Fla-Flu. Olha, não é assim. E eu sei que no México tinha torcida, na Argentina tinha torcida, na Espanha tinha torcida, na Alemanha tinha torcida, na França tinha torcida, na Itália tinha torcida, Sim. E vamos por aí. Então, é claro, inflamou a opinião pública. E é claro que a imprensa exerceu o seu papel de inflamar, de propor e, quem sabe, preparar, ou que tal, né? Mas isso, devo dizer muito claramente, não tinha nada a ver com uma questão interna ao conclave, né? Isto foi, eu diria, um pouco, né, um conclave paralelo que se realizou na opinião pública. E que não é o conclave que elege o Papa. Perfeito. O Papa Francisco, na avaliação do senhor, está fazendo um trabalho adequado àquela expectativa que o senhor tinha? Bem, a gente não é que tinha expectativas em torno do Papa Francisco, porque ninguém sabia que ele seria eleito, nem eu sabia também que ele seria eleito. Perfeito. Então, ele foi eleito no conclave, e a partir daí ele deu sinais daquilo que ele poderia fazer, daquilo que seriam suas posições, que pouco a pouco foram se clareando, né, que são as suas opções prioritárias. Mas devo dizer que o Papa foi eleito no conclave, mas ele também é fruto de um pré-conclave, ou seja, daquela semana de reuniões gerais dos cardeais do Colégio Cardinalício, que na linguagem da igreja se chama as congregações gerais, ou as reuniões gerais dos cardeais, durante uma semana antes de entrar em conclave, quando nessas reuniões gerais os cardeais trataram com toda a liberdade de todas as questões da igreja. Como está a igreja, quais são as situações agora importantes, quais deveriam ser, enfim, os focos prioritários do novo pontífice a ser eleito e assim por diante. Tudo isso, sim, foi objeto de discussão na semana precedente ao conclave. E isso, claro, foi até acompanhado pela imprensa. Então, o Papa eleito, ele tem presente isso. O Papa eleito tem presente isso e tenta traduzir em prática, claro, segundo também as suas convicções, porque depende exatamente disso, da sua percepção, das suas convicções. Mas ele levou e leva a sério, naturalmente, as observações do Colégio Cardinalício, que é o corpo de conselheiros do Papa, no fundo, né? Os cardeais têm esta missão de serem também um corpo de conselho, de conselheiros para o Papa. E por isso eles não apenas no conclave, no pré-conclave, exercem esse papel, mas o exercem também na medida em que agora, durante o pontificado, eles são chamados a participar de um dicastério, de outro dicastério, e participam ao longo do ano, não todos ao mesmo tempo, mas vão participando dos diversos serviços do Papa, onde eles ajudam a discernir e apresentar conselho ao Papa, e o Papa toma as decisões. Perfeito. Mas a avaliação de Papa Francisco à frente do Vaticano? Olha, eu acho que é o Papa do momento. É o Papa do momento e é uma velha experiência, sabedoria da Igreja. A Igreja, em cada momento, tem o Papa que precisa. Perfeito, perfeito. E eu acho que o Papa Francisco está exatamente desempenhando o papel que, neste momento, a Igreja está precisando. E o Papa Francisco é um homem de muita oração, de muita busca do discernimento, que o faz com muita serenidade, está encarando, está enfrentando muitas das questões que são candentes e também para dar uma
renovada na igreja, na sua forma de exercer, digamos, a sua missão. E o Papa bate constantemente na questão da missão, a igreja missionária, a igreja em saída, a igreja precisa se renovar internamente para mais e melhor exercer a sua missão. Então, é isso que a igreja está precisando nesse momento. Perfeito. Para encerrar essa entrevista aqui, eu não vou fazer mais nenhuma pergunta para o senhor, mas eu vou deixar um tempo livre para que, eventualmente, o senhor fale sobre algo que eu não tenha perguntado para o senhor, ou que o senhor queira esclarecer algo que não ficou, de repente, bem às claras, porque eu interrompi. Então, o tempo agora é do senhor. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade da entrevista e essa conversa com os telespectadores e internautas. Eu penso que, retomando alguma questão em relação ao pontificado atual do Papa Francisco, nós na Igreja Católica precisamos recordar algumas questões de princípio que são fundamentais e que talvez hoje estejam um pouquinho esquecidas ou até estejam sendo feridas, né? Primeiro, a questão da comunhão na igreja. Podemos ter opiniões diferentes, culturas diferentes, mas a comunhão na igreja, ela deve ser... disso nós não podemos abrir mão. E a comunhão muito, muito concreta. Primeiro, a comunhão na mesma fé. Então, não pode alguém começar a dizer... o Papa está desviando a fé da igreja. Isso é muito grave, porque isso divide a igreja, deixa muita gente insegura na fé. Se alguém começa a propagar que o Papa está desorientando a fé, sem um fundamento muito claro, é uma imensa irresponsabilidade, porque divide, deixa muitas pessoas inseguras, sobretudo jovens, e aqueles católicos que talvez não estejam bem formados para poderem fazer um discernimento pessoal, mas que ficam assustados, dizer, o Papa está dividindo a igreja, está desorientando a fé. Isso é uma imensa irresponsabilidade. É um pecado grave contra a unidade da igreja. Eu posso dizer isso com toda a sinceridade. Eu falei que eu não interrompi o senhor, mas só lembrando, e nas redes sociais a gente vê muito isso. A gente vê muito isso. Gente dizendo a falsa igreja católica. Exato. Mas em que base? A partir de que critério dizer a falsa igreja católica? Para dizer, venha comigo, eu sou a verdadeira igreja católica. A partir de que critério? A partir de que base dizer, eu sou a verdadeira igreja católica, a igreja do Papa, de todos os bispos, de todos os fiéis que são a falsa igreja. Gente, não vamos atrás disso. Vamos ficar muito atentos com esse tipo de chamada, de ataques à unidade da igreja. Segundo, outra questão que devemos estar muito atentos dentro da igreja é a gente permanecer unidos na caridade. Permanecer unidos na caridade. Na igreja nós podemos ter muitos defeitos, muitos problemas, mas isso não se resolve na medida em que nós começamos a nos acusar publicamente, nas mídias e assim por diante, e começar a fazer, de repente, acusações injustas, que são verdadeiras calúnias, né? A caridade no trato, mesmo quando tiver alguém que corrigir, corrige. E como Jesus ensinou, se teu irmão pecar contra ti, para dizer, se teu irmão errou, fez alguma coisa errada, vai e fala em privado com ele. Depois, pega um segundo, vão em dois falar com ele. Depois vai dizê-lo à igreja, mas não vai logo jogar isso a público, nas mídias, criando uma confusão enorme. E aí eu lembro de uma palavra de Santo Agostinho, né? Ele dizia, no essencial, unidade. No essencial, unidade. No secundário, liberdade. Em tudo, caridade. No essencial, unidade. No secundário, liberdade. Em tudo, caridade. Eu acho que isso é importante que seja recordado também hoje. Perfeito. Muito obrigado, então, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e bom trabalho para você. Amém.